KG só, assim, ó. Todos os broqueiros são esterilizados, tá? Então, tu organiza as broquinhas, ó, e aí tu pode botar para esterilizar, para poder usar no paciente, e também, a gente mostrou antes ali, tu vai pegar o teu kit de brocas, ali vai ter as brocas que tu precisa para... as brocas número 1, 2, 4, 6 e 245, que são essas brocas esféricas aqui, e a 200 cilíndrica, mas com... Vou botar aqui do lado disso daqui. Essa pontinha aqui é a 245, então é uma pontinha também que ela tem lâminas, mas ela é para alta rotação que está compondo ali. Então, é essa pontinha aqui, ó, tá? Se a gente consegue mostrar melhor para vocês ali, ó. Tá? A pontinha cilíndrica, né? Ela, na verdade, ela é troncocônica, um cone invertido, e a gente usa principalmente para dentes posteriores. E essas pontas para fazer o acabamento das paredes de esmalte. E essas pontas aqui atrás, ó, são as pontas esféricas, que elas são para baixa rotação. Então, a 245 é uma ponta para alta rotação, que é essa ponta lisa no cabo da broca. Ó. E as pontas de baixa rotação são essas pontas que têm esse encaixe de semi-precisão no final do cabo dela, que servem para entrar no baixa rotação. Então, essas pontas aqui que não tem o encaixe, ó, vão lá na caneta de alta rotação, que a gente mostrou lá do kit acadêmico. Enquanto essas brocas aqui, ó, esféricas, vão ir no baixa rotação, porque são pontas utilizadas para remoção de tecido cariado, amolecido, necrosado do interior da cavidade, nas paredes circundantes principalmente. Nós temos diferentes tamanhos, porque nós temos diferentes tamanhos de cavidades, então nós precisamos ter diferentes tamanhos de brocas para cada uma fazer o seu efeito, tá? Então, aqui as brocas que são laminadas. Depois nós temos aqui, ó, duas brocas multilaminadas. As multilaminadas são essas duas pontinhas aqui, ó. Que a gente pediu para vocês. É essa daqui, ó, e essa daqui. Então, essas duas pontinhas aqui são pontas de acabamento, texturização de resina composta. Então, a gente pediu as duas que a gente mais usa. Existem um sem número desse tipo de ponta, então, vou pegar aqui para vocês, ó. São pontinhas que têm lâminas bem pequenininhas, ó. Nem parece que tem lâminas, são multilaminadas, tem de 12 e de 24 lâminas. A que a gente pede são as FF, as que têm o maior número de lâminas, e essas pontinhas servem para a gente fazer um acabamento, que ela faz um acabamento fino na resina composta, tá? Então, olha ali, ó, tem dois formatos, um formato de lança e um formato de chama, porque às vezes a gente precisa de diferentes formatos do instrumento para fazer os diferentes efeitos que a gente quer na nossa restauração, tá? Então, essas são as pontas multilaminadas para acabamento de resina que compõem o nosso kit de pontas. Então, eu vou botar elas ali. Tá? Depois, seguindo aqui na lista, nós vamos ter as pontas de acabamento e polimento diamantadas, que são esse conjunto que a gente tem aqui, ó. Vamos pegar aqui para vocês. Ó. A gente tem sempre a ponta F e a ponta FF. Então, essa aqui é a 3118, que é em formato de chama, e ela tem a vermelhinha, que é a ponta F, a amarelinha, que é a ponta FF. O que diferencia uma da outra? O tamanho do grânulo do diamante. Então, a ponta F tem um grânulo mais grosso, a ponta F tem um grânulo do diamante mais fino, e isso faz um efeito diferente na resina. Se a gente pegar, por exemplo, uma ponta aqui, ó, eu tenho uma 3118 que é usada para fazer preparo, ó. Olha ali, ó. Então, essa aqui é uma ponta de granulometria regular.
para desgaste de esmalte. Já essa F e FF, a vermelha e a amarela, são pontas que são usadas para fazer o acabamento de resina composta. Ó. Então, são 3 brocas que têm o mesmo formato, mas o que diferencia uma da outra é o tamanho do grânulo do diamante. Essa aqui de corte regular, que aqui não tem identificação nenhuma, é uma ponta que ela tem um grânulo de diamante maior. Então, ela faz um corte mais grosseiro, faz um desgaste mais grosseiro, né? Não faz corte. Quem faz corte são as brocas laminadas. Essas pontas diamantadas fazem desgaste. Então, a gente tem diferente granulometria para diferentes funções. Aqui, desgaste da estrutura dental. Aqui a gente tem o acabamento inicial e aqui a gente tem a progressão do acabamento reduzindo a granulometria do diamante. Então, a gente tem aqui uma granulometria que gira em torno de 80 micrômetros. Aqui a ponta F é uns 45 e a ponta F gira em torno de 20 e poucos micrômetros. Então, a gente vai reduzindo a granulometria conforme o efeito que a gente quer daquela broca. Tá? Essa aqui é uma ponta de desgaste que é usada lá na prótese, para fazer desgaste em prótese. Então, ela não está no nosso kit, essa de corte grosso. Essa é a ponta 3195, F e FF. Tá? Mesma coisa, ó. São o formato diferente, porque às vezes a gente precisa de um formato arredondado. Por exemplo, aquele formato de chama é muito usado na palatina dos incisivos superiores. Agora, quando a gente quer lá na região cervical, eu preciso de um formato afilado, né, fino, e que atinja lá naquela região, sem destruir o que eu construí, acrescentando a resina, e nem machuque demasiadamente a gengiva. Então, a gente tem ali a 3195. E a usada para dentes posteriores, ó. Então, aqui a gente tem a 1190, F e FF, sempre elas vêm em duplas, né? Para a gente fazer o corte primeiro com a FF, que é mais eficiente, o desgaste é mais grosseiro, então ela é mais eficiente, só que ela deixa uma superfície muito rugosa. E depois a gente complementa isso com a ponta FF, que vai reduzir a rugosidade que o desgaste da broca causa na resina. Ponta número 3168. Tá? Essa ponta 3168 é uma ponta em formato de pera, que ela é bem eficiente para remover aquele ponto de contato que ficou mais alto, né? Então ela desgasta com mais intensidade. Ela é eficiente quando a gente precisa de rapidez, mas depois ela precisa ser complementada com as outras pontas F e com as brocas multilaminadas para reduzir a granulometria que ela causa. E ó, são as pontas esféricas. A gente usa ela muito para dentes anteriores, né? Principalmente para fazer os preparos na região palatina, os dentes anteriores. Olha ali, ó. E a diferença delas é o tamanho. Então, a gente tem o menor tamanho, um pouquinho maior, e a grandona. É a 1011, a 1012 e a 1014. No caso, a 1011, que é essa daqui, a 1012 e a 1014, que são as pontas que a gente vai usar na dentística, as pontas diamantadas esféricas. Somadas a essa, nós temos aqui, ó, uma 1090, que é uma ponta de desgaste cilíndrica. Olha ali o formato do diamante dela. Então, notem que essa ponta cilíndrica, ela tem uma característica que ela... Somente a parte ativa da broca, ó, vai fazer o desgaste. Então, aqui a gente tem uma ponta esférica e somente a parte ativa faz o desgaste. Essa cilíndrica é toda a extensão da parte ativa promove o desgaste. Então, muitas vezes, no dente posterior, a gente quer transitar ela desgastando na lateral da broca. E tem que usar uma broca que desgaste na lateral, que é uma cilíndrica. Se a gente usar uma esférica, vai desgastar só na ponta. A lateral não tem diamante, não tem efeito na estrutura dentária. Tá? Então, a gente tem a 1090 e a 1091, que é uma um pouquinho mais fina e a outra um pouco mais volumosa, ó, dá para ver, porque a gente tem cavidades que eu preciso de uma cavidade de menor volume, né, pouco extensa, então eu uso a ponta mais afilada, mais fina, e quando eu tenho uma cavidade que já é maior, eu só preciso ampliar por algum motivo, eu posso usar uma broca de maior extensão, tá? E para finalizar, a última ponta que a gente pede para vocês
no kit é uma 2135, que é essa pontinha aqui, que a gente usa para fazer o biselamento do ângulo cavo superficial quando a gente está fazendo restaurações estéticas, tá? Então, a gente coloca tudo isso aqui no nosso kit. E a gente vai ter o nosso